Olá pessoal, vamos agora dar continuidade ao capítulo 5 do livro Java How to Program Early Objects, agora falando do capítulo 5, Control Statements, Part 2, Logical Operators. A gente falou no capítulo anterior sobre o laço while, né? Como a gente podia usar ele com um contador. E agora a gente vai verificar também o laço for e algumas semelhanças que eles possuem. Eu vou aqui abrir o programa, pronto. Vamos comparar aqui eles dois. Se vocês perceberem, aqui nós, utilizando o while, nós temos a condição que ela vai se repetindo até ela ser satisfeita e depois o laço para, e nós utilizamos o auxílio de um objeto chamado um sinalizador, um contador, que nós criamos por fora, e esse contador ele vai sendo incrementado até chegarmos na nossa condição onde ele será parado. Aqui no laço for, isso não é uma coisa que é preciso, porque no próprio laço, nas condições do laço, já vamos ter esse contador. Então, não se faz necessário esse tipo de procedimento. Como vocês podem ver, esses dois programas eles fazem exatamente a mesma coisa. Vamos executar aqui. Ambos fazem a mesma coisa. É muito perceptível ver aqui. Mas, nesse caso, como é que funciona o laço for? Ele funciona assim: nós temos a primeira parte, que é um valor que é atribuído para ela, atribuído um valor para uma determinada variável. Essa parte se chama de iniciação, a iniciação do laço. Aumentando aqui. Na segunda parte, que é essa daqui, nós temos a condição, que é onde nós analisamos essa condição e verificamos se ela é verdadeira. Se é verdadeira, o corpo é executado, e ele é executado até essa condição deixar de ser verdadeira. Quando ela for falsa, para de ser executado. E assim irá acontecer. E aqui é a última parte, onde será feito o incremento ou decremento, dependendo da condição que foi estabelecida aqui, que vai auxiliar essa condição em algum momento ela ser satisfeita e o laço ser encerrado. Pode parecer estranho, mas essas três condições, elas são opcionais. Você pode criar um laço for que não tenha nenhuma delas, como por exemplo nesse aqui. Nesse laço for aqui, nós não temos as condições. Não temos nem a iniciação, nem a condição, nem o incremento ou decremento. E o que acontece nesse caso? Nós temos, nesse caso, um laço infinito. Vamos executar aqui. Pronto, ele fica executando aí infinitamente, até o seu computador aguentar. Agora, a gente verifica, nós vamos ver em capítulos posteriores, que esses loops, de uma forma geral, eles são um baita formigueiro para você ter vários erros de execução nos seus programas. Nos capítulos posteriores, a gente vai ver como se livrar de alguns desses erros, desses loopings. Porém, a gente vai fazer um exercício bastante simples para finalizar essa parte do laço for, que é esse exercíciozinho aqui. Uma pessoa investe $1.000 em uma conta poupança que rende 5% de juros. Supondo que todos os juros sejam depositados, calcular e imprimir a quantia em dinheiro na conta final de cada ano por 10 anos. Aí nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde o P é a quantidade original de dinheiro investida, o R vai ser a taxa anual de juros, que nós vamos usar 0,05 para representar os 5%, o N é o número de anos e o A é a quantidade depositada após o Nésimo ano. Vamos criar, no caso, um looping
onde ele vai fazer o cálculo dos juros até o 10º ano. Além do usual que nós já temos utilizado aqui, a gente vai utilizar também algumas funções que não vêm na própria biblioteca Java. Porque é o seguinte, não existe um operador de exponenciação quando a gente vai fazer uma raiz quadrada ou alguma coisa do tipo, não existe um operador para isso. Então, a biblioteca Java criou um método static chamado poll, que serve para sanar esse operador ausente. Esses métodos que têm esse nome static, eles têm esse nome porque static aqui, como esse daqui. Esses métodos, eles têm esse nome porque para ser chamados, você não precisa instanciar um objeto antes. Depois a gente vai ver no capítulo 6 a importância desse procedimento, porque com um método do tipo static, a gente pode fazer com que funções como println, por exemplo, sejam executadas sem que você precise criar um objeto para isso. Isso é uma coisa que é muito importante, muito interessante. Aqui mesmo nós estamos usando dois métodos, que é o println e o método poll, que eles são métodos static e que isso, no caso, não precisamos instanciar objetos para criá-los. No próximo capítulo a gente vai entender melhor como funciona isso. Vamos ver agora com mais detalhes esse método poll. Nós temos aqui, a estrutura dele é basicamente assim. Nós temos o poll, temos o x e temos o y. Esse x, como se tivéssemos dessa forma, x elevado a y. O x vai ser a base e o y é o valor do expoente, que no caso é esse aqui. Na nossa função, nós utilizamos ele da seguinte forma. Vamos relembrar aqui a fórmula. A fórmula ela funciona mais ou menos assim. O A é igual a P 1 mais R sobre N. No caso, aqui nós temos aqui nós vamos ter a base, que é o 1 mais R. O R nós chamamos aqui de taxa, que é o valor dos juros. O 1 mais R vai estar aqui, que é a base. E o N, que é o valor referente ao ano, nós vamos ter ele aqui. E no caso vai ficar 1 mais R e N na nossa função, no nosso método poll, perdão. E nesse caso, temos também o P, que é o valor inicial. No caso, como tem na questão, o valor inicial seria de $1.000. Então, aqui vai ocorrer nesse laço for, vai ocorrer a iteração, vai ocorrer a repetição, que faz com que sejam impressos o valor por ano, vai ser impresso o valor por ano e também o valor respectivo a cada ano, que vai ser impresso aqui nessa função println. Nós temos o laço for, onde nós temos a repetição, nós temos o ano inicial, que é o ano 1, temos a nossa condição, que é até chegar ao 10º ano, então, no caso, enquanto o ano não for menor ou igual a 10, será incrementado ano após ano, onde nós temos a função que vai estar aqui, com no caso, o valor inicial vai ser o nosso P,
pela nossa exponenciação aqui, que é 1 mais R sobre N. Agora vamos executar esse programinha, para a gente ver como vai ficar. Vamos lá. E como nós podemos ver, onde é que está você, programa? Vamos reduzir aqui um pouco. Reduzir um pouco o tamanho aqui também. Pronto, perfeito. Como nós podemos ver aqui, vai sendo impresso ano após ano o valor original com os juros que vão sendo acrescentados ano após ano. Quando chega no 10º ano, quando o valor, no caso, for incrementado, nesse caso ele vai ficar incrementando a variável ano até ela chegar no valor 11. Quando ela chegar em 11, ele vai verificar aqui e vai ver que 11 ele não atende mais essa condição, não é menor nem igual a 10 e para de executar. E ficamos apenas com esses valores. Uma observação que não tem relação com o laço for, mas que valores, dados bancários, valores numéricos referentes a dados bancários são um capítulo muito delicado, na verdade. Não é tão simples quanto parece você fazer esse tipo de cálculo, porque quando a gente for calcular transações bancárias na real, vamos fazer cálculos muito, às vezes, numéricos muito extensos. Então, em capítulos posteriores, o livro também se dedica a desvencilhar um pouco esses assuntos. Então, por enquanto, muito obrigada e até a próxima.